Bora lá então, pessoal, fazer a criação aí de uma subconta para vocês, preencherem os dados certinho dos clientes. Antes da gente começar a fazer a aula prática, quero só trazer um conceito aqui para que vocês consigam entender como que funciona a lógica. Primeiro, né, a gente tem aqui uma conta agência, e aí dentro dessa conta agência eu tenho diversas subcontas. Então, cada cliente que eu tiver, eu vou criar uma subconta. Então, qual que é a lógica? Ruvan, posso atender 2 clientes dentro de uma subconta? Não faz sentido, você vai ter que dividir uma subconta para cada cliente. Por quê? Por conta das integrações, se você for vincular os Instagram, as ferramentas lá dentro, os canais de aquisição. Segunda coisa, Rovan, posso ter 2 subcontas para um cliente? Você até pode, porém isso vai te trazer mais. Você vai separar, né, então as informações, sendo que o objetivo e o grande diferencial é a gente centralizar tudo em um lugar só e organizar lá dentro dessa subconta. Então a gente tem uma conta mãe, né, que seria a nossa conta agência, e aqui dentro a gente tem diversas subcontas. Subconta 1, 2, subconta 3 e dependendo do plano que você tiver, você tem infinitas, né, ilimitadas subcontas. Inclusive eu sempre recomendo que você já pegue um plano agência, um plano SaaS para que você consiga ter todos os recursos desativados. Outra coisa importante aqui que eu preciso esclarecer, que eu vejo muita gente errando aqui. Como que funciona o sistema de cobranças dessas subcontas, tá? Então, como é que funciona? Você vai cadastrar, você como agência vai cadastrar um cartão de crédito lá dentro do High Level. Lá o GHL vai monitorar o uso e cobrar a agência lá no cartão cadastrado. O que é cobrado nesse cartão que você cadastrou? A sua assinatura mensal, então o plano que você tem lá, e também ele cobra de você, desse cartão, os custos com e-mail, SMS, ligações, disparos de WhatsApp. Então, quando você vê que vão estar gerando cobranças, a subconta do cliente X gastou tanto de WhatsApp, vai ser cobrado do seu cartão, vai aparecer lá nas transações dentro do High Level. Porém, o que acontece? O High Level utiliza a Stripe, que é a principal intermediadora. O que seria a Stripe? Seria como um financeiro da tua empresa. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar o cliente desse valor que está sendo descontado. O que ele cobra? Todos os e-mails que o cliente gastou, os SMS, as ligações, as chamadas feitas, realizadas e chamadas recebidas, disparos de WhatsApp também. Debita direto do cartão de cliente, direto do cartão do cliente que fica cadastrado lá na criação da subconta, e a Stripe repassa esse valor, digamos que ela ressarce você para a conta corrente que você cadastrou lá dentro na hora que você criou a sua conta na Stripe. Então, em outras palavras, tá? A Stripe ela vai debitar do teu cartão de crédito tudo que o teu cliente utilizar, porém você vai cobrar ele, né? Ela faz essa leitura, você consegue cadastrar a Stripe lá dentro, vai fazer essa leitura de tudo que o teu cliente está gastando, vai debitar ali dele e vai ressarcir esse valor para que você não tenha um prejuízo, digamos assim. Tá? Então, da mesma maneira que o High Level cobra de você os gastos, a Stripe atua como financeiro, fazendo a leitura dentro do High Level, debitando do cliente e te reembolsando. Tá? Essa é a maneira que o High Level utiliza em relação às cobranças dessas subcontas. E aqui tem muita gente que às vezes libera a subconta, não criou a conta na Stripe, o cliente não cadastrou cartão lá, e ele fica utilizando e-mail, WhatsApp, só debita de você e acaba que esse valor não é debitado do cartão do cliente. Então, vocês precisam primeiro entender essa lógica, já cria a conta na Stripe, já cadastra lá os dados da tua empresa certinho, o banco que você quer receber esse valor que vai ser debitado do cartão de crédito do teu cliente, deixa tudo organizado para você não ter nenhum problema depois na hora das cobranças, beleza? Agora vamos voltar aqui para dentro do High Level. Aqui nós temos então, eu já estou na minha visão de agência, tá? Pode ver que as opções aqui na barra lateral são diferentes. E quando eu clico aqui, vão aparecer todas as subcontas que eu tenho disponíveis, tá? Então, o que a gente faz para criar uma subconta nova? A gente vai vir aqui na visão de agências, vai vir em subaccounts, que são as subcontas.
E aí aqui no canto superior direito vai ter essa opção de Create Subaccount, criar uma nova subconta. Ele vai perguntar se a gente quer adicionar aqui um snapshot ou não. O que são esses snapshots? São como se fossem templates, tá? Aqui eu já tenho diversos snapshots criados de agência de marketing, ramo automotivo, de restaurante, viagens, enfim, clínicas médicas, diversos snapshots já prontos, templates. Eu tenho snapshots aqui que eu criei, então normalmente algumas coisas que eu utilizo, ou eu posso criar na hora ali um snapshot, por exemplo, eu tenho isso daqui que são de avisos internos, ou seja, toda vez que uma reunião é agendada, eu faço diversos avisos para o meu time comercial de acordo com as regras que eu criei. Eu também tenho aqui os snapshots que eu importei. Então, por exemplo, eu pego um snapshot pronto, trago para dentro da minha conta de agência, eles vão aparecer aqui também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar para criar uma subaccount, uma subconta sem snapshot, em branco. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para que a gente adicione o endereço do nosso cliente, tá? Então, para a gente criar a subconta, a gente sempre vai precisar disso. O endereço dele, o e-mail e o número de telefone e, obviamente, o nome da empresa, o nome dele para a gente estar adicionando aqui. Vou criar uma subconta hipotética, vou botar aqui, a rua aqui ao lado é Alameda, Rio Negro, tá? Aí você coloca certinho, põe o número certo, se tiver complemento, e a gente elas sempre vão aparecer aqui embaixo, e a gente já pode estar selecionando. Aí o primeiro nome do cliente, eu vou colocar Rovan, sobrenome, teste. Aí a gente pode colocar aí um e-mail, teste@teste.com. Aí o nome da empresa a gente vai adicionar aqui, que é o business name, então eu vou colocar nome da empresa. Nicho, a gente pode estar selecionando, mas eu acabo não colocando nenhum, né? Mas a gente pode estar selecionando aí o nicho da empresa e o telefone, que vocês podem ver que é obrigatório. Todos esses que têm um asterisco vermelho são obrigatórios. Então eu vou colocar aí 11, 55, 11, 9. Legal. Aqui o endereço, cidade, vou colocar Barueri, legal. Estado, CEP tá certo, site. E o time zone, que aí é de São Paulo, né? Aí caso o cliente de você seja de São Paulo, você adiciona, por exemplo, mora em Mato Grosso do Sul, você adiciona a zona de lá, legal? E aí ele tem essa opção aqui, o que significa? Toda vez que a gente seleciona essa opção, quando a subconta ela é criada, ela digamos que vai com alguns exemplos lá dentro. Então, por exemplo, quando você ligar essa função, ela automaticamente cria um contato fictício para aparecer lá dentro. Ela automaticamente cria uma conversa fictícia, um e-mail fictício. Ela já vai com alguns dados para que quando o cliente acesse a subconta, ele já já tem uma familiaridade entendendo mais ou menos exemplos, né, criados lá dentro para ele entender o que é cada campo, o que significa, já vai com leads criados dentro do pipeline. Eu sempre deixo desativado, tá, pessoal? Então eu nunca ativo, por quê? Porque as implementações que eu vendo, elas são muito consultivas, então eu acabo sempre demonstrando isso para o meu cliente como que funciona. E ele pergunta se quer criar uma subconta para você ou para o cliente. Então, como a gente está criando aqui para o cliente, a gente vai manter essa opção aqui ativada e vamos clicar nesse botão aqui de adicionar subaccount. Agora que a gente está criando essa subaccount, ela já vem com as informações que a gente preencheu. Se quiser adicionar as redes sociais desse cliente, você pode estar adicionando aqui e tudo mais, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar usuários. Então, por exemplo, criei a subaccount do meu cliente, porém eu preciso adicionar os vendedores, SDRs, o time de CS, de suporte, de atendimento dele lá dentro. Então a gente vai vir aqui na parte, vamos primeiro acessar, né, vamos vir aqui em configurações, vamos vir em grupo, que vai aparecer todas as funções, e a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar
um usuário aqui e a gente vai colocar o nome, teste, e o último nome, teste. Vou colocar aqui, né, teste@teste.com.br, tá? Pode adicionar o número de telefone se você quiser ou não, e aí depois você pode ir em seguinte, e aí você vai selecionar. No caso, a gente vai estar criando um usuário para ele não acessar a agência, porque se eu criar a nível de agência, ele vai ter acesso a todas as subcontas. Eu vou criar ele a nível de conta, e aí eu tenho duas opções, função de administrador ou função de usuário. O que significa? O administrador normalmente é para nível de tático ou estratégico. Normalmente a nível de gerência eu libero a função de administrador. Porém, quando eu vou liberar lá para o vendedor, para o SDR, para o time do cliente, eu coloco função de usuário e eu vou selecionar a subconta que eu acabei de criar. Eu não lembro o nome da subconta. Acho que ficou. Bom, vou estar selecionando aqui essa. Eu não lembro o nome da conta que eu criei. Vou estar adicionando essa daqui. Bom, enfim. E aí ele tem essa opção de limitar a visibilidade de dados apenas para dados atribuídos. Ou seja, Rovan, meu cliente tem 2 vendedores, mas eu não quero que eles consigam ver a conversa do outro vendedor, um do outro, ou não quero que eles consigam ver os leads um do outro. Então você vai selecionar isso daqui, ó. Toda vez que essa caixa aqui estiver ativada, o usuário só vai conseguir ver os contatos que ele é o proprietário. Ele só vai conseguir ver os leads que ele é proprietário. Então, somente as oportunidades, os leads, os contatos que estão atribuídos ao usuário dele. Os outros ele não vai conseguir ver. Tá? Então, essa função aqui ativa isso. E aí você pode estar selecionando quais são as opções que ele pode estar vendo lá dentro da conta. Então, normalmente eu desativo o máximo de coisas para que porque como ele tem muita função, se a gente liberar todas as funções, ele vai devagar e achar muito complexo. Então eu sempre desativo o máximo de coisas possível aqui, deixo o mínimo, principalmente quando eu estou falando de vendedor, tá? Então calendários, quando utiliza o vendedor, o time comercial utiliza, eu deixo ativado. Ah, ele não faz agendamento no funil desse meu cliente, eu desativo também. Desativo certificados, comunidades, contatos precisa deixar, né? Para ele poder ver. Conversas também precisa deixar. Se o cliente não utiliza formulário, desativo também. Funis ativa, comunidades ativa, integrações ativa, desativa. Então eu vou deixando o mínimo de coisas possível. Oportunidades eu deixo ativado. Pedidos ativa, pagamentos desativa. Código QR Code, testes. E aí, conforme eu for vendo a necessidade dele de mais funcionalidades, aí eu vou habilitando para ele poder ter acesso. Aí eu salvo aqui. Uma vez que eu salvei, e já está dizendo aqui que o usuário foi criado com sucesso e é enviado para ele, para aquele e-mail que a gente cadastrou, um link para ele acessar, o e-mail, né, que vai estar escrito lá, que é o usuário dele, e vai ter um link para ele fazer a definição da senha dele. Tá? Então, para a gente poder estar fazendo as criações são essas. Tem uma opção aqui que você pode definir uma senha, né, para esse usuário. Porém, eu normalmente eu mando para cada um ter a sua senha, porque caso eu precise acessar aqui precise ver o acesso dele, eu consigo fazer isso por dentro da conta de agência. Tá? Então, espero que isso tenha ajudado aí vocês nessa criação e até a próxima.